Zoonoses são doenças infecciosas transmitidas de animais para pessoas e que podem ser causadas por bactérias, parasitas, fungos ou vírus. Gatos, cachorros, carrapatos, aves, vacas e roedores são os principais responsáveis por zoonoses, como é o exemplo da raiva. As zoonoses elas têm duas classificações: antropozoonoses, que são doenças de animais que podem ser transmitidas para as pessoas, e zoantroponoses, que são doenças das pessoas que podem ser transmitidas para os animais. É importante que o tipo de zoonose seja identificado, pois assim é possível saber a gravidade dos sintomas e a melhor forma de tratamento. De acordo com a Secretaria de Saúde do Paraná, a raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda, capaz de comprometer gravemente o sistema nervoso central, causando grande inchaço no cérebro com letalidade de aproximadamente 100%. O ciclo silvestre aéreo é marcado pela presença de morcegos ou quirópteros, que podem manter o vírus rábico, transmitindo a doença de um a outro, hematófagos ou não, sendo todas as espécies suscetíveis à raiva. Os morcegos transmitem a doença, apresentam a sistematologia e evoluem para a morte. Segundo a ONG de Conservação Internacional dos Morcegos, existem cerca de 900 diferentes espécies de morcegos, e elas podem se alimentar de frutos, insetos, peixes, sangue, lagartos, ratos e pequenas rãs. Dentre essas espécies, apenas 3 são hematófagas, que são as que se alimentam de sangue, de forma que a maior parte dos morcegos se alimentam de frutos e de insetos, sendo classificados como não hematófagos. Essa alimentação faz com que o morcego seja de extrema importância para a vida humana e para o meio ambiente, tendo em vista que 70% das espécies alimentam-se de insetos. Um morcego sozinho pode comer cerca de 600 mosquitos em uma hora. A quantidade de mosquitos no meio ambiente aumentaria drasticamente se a população de morcegos fosse reduzida. Portanto, esses animais contribuem muito para o controle da dengue, já que o mosquito transmissor da doença é consumido por diversas espécies de morcego. Os morcegos não hematófagos são os principais polinizadores dos trópicos, até mesmo mais do que as aves. Ao se alimentarem de frutas e frutos, eles nutrem as sementes à medida que voam e fazem a digestão. Os morcegos também são importantes agentes polinizadores e dispersores de frutos que são utilizados na alimentação humana, como a banana, o caju, o figo e a manga. Os morcegos hematófagos, conhecidos como morcegos vampiros, não gostam de sangue humano e não matam os animais dos quais se alimentam. Em fazendas, é comum esse morcego sugar sangue de cavalos e gado, mas a quantidade desse sangue perdido é muito pequena, já que o tamanho do morcego vampiro é reduzido. A transmissão da raiva acontece através da saliva de um animal portador desse vírus. Essa doença pode ser adquirida e transmitida não apenas por meio da mordedura, mas também por meio de uma arranhadura ou uma ferida aberta, o que é muito comum que ocorra em caso de briga entre animais. No ciclo aéreo silvestre, os principais disseminadores dessa doença são os morcegos, e os principais culpados não são os morcegos vampiros, mas os morcegos não hematófagos, por causa de sua vantagem numérica em relação às outras espécies de morcegos. É importante destacar que os morcegos possuem um hábito de se lamber. Dessa forma, caso o indivíduo dessa espécie esteja carregando o vírus, ele estará espalhando sua saliva infectada através de toda a extensão de seu corpo, resultando em uma maior superfície de contato contaminada, o que facilita ainda mais o efeito de propagação dessa doença altamente contagiosa. Um morcego contaminado pode transmitir a doença para outras espécies de animais, assim como outras espécies contaminadas podem transmitir a doença para o morcego. E os próprios morcegos podem se contaminar entre si, independente de classificação de hematófago e não hematófago. A raiva se manifesta dentro de 4 ciclos epidemiológicos de transmissão, que vão se relacionar entre si, e é no ciclo silvestre aéreo que se encontra o principal reservatório e transmissor do vírus rábico, o quiróptero, seja ele hematófago ou não, o qual pode conter ou disseminar o vírus entre sua espécie, como também pode transmitir para outros mamíferos de diferentes ciclos. O ciclo silvestre terrestre é representado principalmente por canídeos, felídeos silvestres, primatas e entre outros mamíferos. Já o ciclo rural acomete animais de produção. A transmissão relacionada ao ciclo urbano envolve principalmente animais domésticos, como os cães e os gatos, os quais vão ser a principal forma de infecção humana, quando comparado aos outros ciclos, pois apesar de a maioria dos casos de raiva em humanos terem como forma de infecção os seus animais domésticos, os seres humanos podem ser infectados por todos os ciclos, seja direto ou indiretamente, inclusive o silvestre aéreo. Dentro desse ciclo, um cão, por exemplo, pode adquirir raiva através da mordida ou arranhadura de outro cão, ou outro animal infectado, e assim transmitir a raiva para o seu dono. Também chamada de hidrofobia, a virose mais conhecida como raiva tem um único modo de prevenção 100% garantido, que é a vacina antirrábica.
Os indivíduos da espécie cães familiares, popularmente chamados de cães domésticos, são os principais vetores para os seres humanos e, consequentemente, seus óbitos. Segundo o site Cielo, pesquisas confirmam este fato, indicando que cerca dos 90% dos casos humanos dessa doença sejam causados pelos cachorros. Por isso, a vacinação desses animais é uma fonte tão eficiente de prevenção. As profilaxias antirrábicas se dividem em duas, as humanas e as animais. Como a raiva pode ser transmitida apenas por lambeduras, mordeduras ou arranhaduras, e não é necessária haver agressividade por parte do animal, os cuidados humanos são simples. Antes de tudo, é importante lavar de imediato a ferida com água e sabão ou detergente, que diminui o risco de infecção, e isso é comprovado cientificamente. E logo em seguida, ir a uma unidade de saúde mais próxima para receber as medidas pós-exposição específicas, pois podem variar a cada caso. Se houver agressividade por animal doméstico, deve separá-lo para observação por 10 dias, para que, se o mesmo desaparecer, mudar de comportamento ou morrer, avisar com urgência ao serviço de saúde local. Já se for caso de animal silvestre, deve-se chamar as autoridades competentes para que elas realizem a captura do mesmo, sendo elas a Polícia Ambiental, IBAMA ou o Centro de Controle de Zoonoses. Aviso: nunca manuseie estes animais, pois assim aumentará os riscos de infecção. Sobre a vacinação profilática, os profissionais de risco à exposição devem mantê-la em dia. São eles os médicos veterinários, trabalhadores de reservas florestais e profissionais de laboratórios específicos, como, por exemplo, aqueles que manuseiam o vírus. Além disso tudo, é necessário ser feita a anamnese do paciente, de acordo com a ficha de atendimento antirrábico humano, que dirá a melhor profilaxia em cada caso. Entre os cuidados profiláticos para os animais, o principal é a vacinação deles, mantendo suas respectivas carteiras de vacinação atualizadas. É crucial evitar o contato dos seus animais domésticos com animais estranhos, como os de rua, por exemplo, principalmente quando estão com suas crias se alimentando ou dormindo, por não saber se estão vacinados ou até mesmo já infectados com a doença. Também é indicado evitar passeios próximos à área de reservas, nos casos dos animais de companhia, e a criação de animais de produção próximos a lugares assim, sobretudo se há casos confirmados de a doença por lá. Para estes últimos, ainda indica-se telas de proteção se a produção for do tipo intensiva, reduzindo assim ao máximo o contato com o principal vetor do vírus, que é o morcego. Os morcegos são muito importantes para o nosso planeta. Eles ocupam quase todos os lugares do planeta, exceto os polos, que são muito frios. E em todos os locais onde vivem, são essenciais para o equilíbrio da vida, visto que são grandes polinizadores, não só de flores, mas também de frutos e árvores. Inclusive, sem eles, não poderíamos comer banana, caju, manga e outras frutas que são polinizadas apenas por eles e que estão presentes na lista de compras do brasileiro. Diversos estudos mostram que sem os morcegos, muitas florestas desapareceriam, como um estudo realizado no Cerrado brasileiro. Eles consumiram frutos e dispersam as sementes de uma ampla variedade de espécies de plantas, ou seja, contribuem para a manutenção da dinâmica ecológica, evidenciando a importância da conservação do bioma como um todo, pois a perda de qualquer um dos componentes dessa interação poderá comprometer todo o sistema. Boa tarde, gente. Meu nome é Lucas Duarte, sou médico veterinário formado pela Universidade Federal da Paraíba, atualmente mestrando do Programa de Ciências Animais na mesma instituição, e eu sou integrante do grupo de pesquisa em Medicina da Conservação. Então, atualmente eu estudo doenças de aves, mas também trabalho com doenças de mamíferos e doenças de répteis. Os morcegos, de uma forma geral, eles atuam como o reservatório, ou seja, eles atuam como hospedeiro de manutenção do vírus no meio ambiente, e entre os morcegos, insetívoros, frugívoros, nectívoros e o hematófago é o mais preocupante e o que mais dissemina porque ele se alimenta diretamente do animal. Então, ele vai tentar ter um contato direto com outras espécies, principalmente nas regiões rurais, que é onde eles se condensam mais, onde tem rebanhos, bovinos, equídeos e outros animais, e aí ele se torna um potencial risco de transmissão para outros animais. Olha, não dá para dizer só olhando para um morcego assim, clinicamente se ele tem raiva ou não. O que a gente sabe até agora atualmente é o seguinte: morcegos infectados com vírus da raiva, eles vão começar a apresentar hábitos diferentes, principalmente quando a gente conhece a população específica do morcego que está trabalhando, né? De uma forma geral, o morcego que tem uma raiva, ele vai apresentar uma dificuldade no voo, porque são vírus que ele causa uma paralisia nessas asas, né? Inicialmente causa uma excitabilidade das asas, progride para uma paralisia muscular. E aí esse animal também perde a capacidade de conseguir se orientar. E muitas vezes você vai encontrar ele caído ou ele escondido no ambiente. Então a primeira coisa que a gente fala é que se você encontrar um morcego em região urbana ou em região de mata, no chão, não consegue voar, desorientado, ou um morcego que está com muita aversão à luz, então suspeitar que esse animal tem raiva.
Agora, para identificar se esse animal realmente tem raiva, é preciso um exame laboratorial, tá? Atualmente, os exames laboratoriais mais específicos precisam de alguns órgãos de animais. Para isso, a gente precisa da carcaça. Então, ou é realizada a eutanásia do animal, ou quando você encontra ele morto, você submete para o exame histopatológico, que é para avaliar os tecidos. Então, visualmente, não dá para dizer que esse animal ele tem raiva, apenas suspeitar. E você só consegue descobrir mesmo através do diagnóstico laboratorial. Então, isso é algo que ainda não se sabe ao certo, porque tem registros de doenças em animais, em humanos, muito semelhante à raiva que nós temos hoje, datando desde 500 a.C. Então, uma data certa não há ainda um consenso, até porque quando se faz a filogenia desse vírus, ou seja, se faz a história evolutiva, ainda existem muitas lacunas, porque não consegue recuperar material antigo de alguns animais que já existiram para fazer essa datação, mas o que se sabe esse é um vírus que ele veio do Velho Mundo, principalmente dos canídeos e felídeos do Velho Mundo. No processo de migração desses animais, ou até de domesticação desses animais, houve um contato com espécies que nós temos aqui no Novo Mundo, e aí houve uma translocação do agente de uma espécie para outras espécies. Então, muito provavelmente, o vírus no ciclo silvestre aéreo, ele iniciou provavelmente ali na região europeia, região asiática, e depois migrou, né? Tanto é que se fala que existem os vírus que são derivados de canídeos, ou seja, foram vírus que inicialmente existiam apenas no ciclo silvestre terrestre, e depois de contato com esses animais aqui do Novo Mundo, ele conseguiu fazer um que a gente chama de spillover, né? Sair de uma espécie e transbordar para outra. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe que os primeiros relatos são de 1912, então não tem uma data certa. Eu identifico, para mim, dois riscos principais. No primeiro risco, esse risco ecológico, né, da transmissão de um morcego para outros animais, principalmente se esse morcego leva o vírus para uma região que antes não havia relato ou havia poucos relatos, porque aí você está levando uma disseminação do agente saindo da parte aérea, então já no ciclo terrestre, que aí você tem um maior número de hospedeiros. E se já é difícil fazer um monitoramento do ciclo aéreo, quizá do ciclo terrestre, porque aí você pode ter populações que se contaminam e ocorre uma disseminação acelerada, maior. A gente não consegue muitas vezes identificar, e aí geralmente os animais do ciclo terrestre são os animais que estão em contato mais próximo, por exemplo, da população humana. E aí já entra em outro risco, que é o próprio risco de saúde pública. E aí há a possibilidade de transmitir para animais domésticos e, consequentemente, seres humanos. De forma geral, essa questão da raiva, principalmente pela mudança de hábitos, sabe? Primeiro porque, dependendo do morcego, você tem hábitos ecológicos distintos, né? O animal, ele pode estar sendo importante para a polinização de plantas, ele pode estar sendo importante para a disseminação de sementes, e ele pode também estar contribuindo para o controle de insetos. Então, se você tem um surto do vírus em uma população, você pode estar diretamente impactando essas relações ecológicas. Você pode ter uma diminuição do número de morcegos, então você tem uma diminuição dos polinizadores, uma diminuição dos disseminadores de sementes, uma diminuição dos controladores de insetos. Então, se de um lado da cadeia você tem um desbalanço, o outro geralmente aumenta, né? Então, isso numa larga escala, né, pode gerar uma redução do número de espécies de plantas, um aumento do número de insetos, que eles podem ser prejudiciais ou não, por exemplo, à agricultura. Então, de uma forma geral, você tem um desbalanço geral, e isso pode ser maléfico dependendo do nível, né, dependendo da escala.